Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Política que Interessa. Vamos falar esta semana do plano de migração apresentado pelo Governo. Falaremos também das eleições europeias que se aproximam, dia 9 de junho. Por fim, falaremos outra vez da descida do IRS. Venham comigo. Na passada segunda-feira, como prometido, após Conselho de Ministros, o Governo apresentou um plano para a migração que tem 41 medidas. O foco anunciado é regularizar a imigração e, consequentemente, integrá-la. Vamos então falar e elucidar um bocadinho as medidas que foram mais sonantes. Fim da manifestação de interesse. Até terça-feira, qualquer pessoa que entrasse em território nacional com visto turista podia apresentar uma manifestação de interesse e iniciar o processo de legalização como residência já em Portugal. Depois, se apresentasse um contrato de trabalho e se descontasse durante 12 meses, ficava com os requisitos preenchidos para ter um visto de residência. Agora, não será possível um estrangeiro tratar deste visto já a residir em Portugal. Terá então que, previamente, apresentar um contrato de trabalho e aí sim pode vir para Portugal. Todos aqueles pedidos, aqueles 400 mil pedidos que estão em lista de espera, serão processados somente se o indivíduo em questão tiver mais de 12 meses de desconto. Reforço da rede diplomática. Vão ser adicionados 45 funcionários a 15 países, incluindo aos membros da comunidade CPLP. Este reforço será feito em consulados considerados como prioritários. Eles são prioritários devido a alguns fatores. São eles os fluxos migratórios sazonais e os objetivos estratégicos da atração de trabalhadores. Vamos falar um bocadinho mais sobre este visto CPLP. O que vai acontecer é que vamos transformar estes vistos em vistos em que permitem o cidadão que possui este título de residência a circular por toda a União Europeia. Eram feitas inúmeras críticas à emissão deste visto, pois os detentores só poderiam circular em território nacional. Foi criado um plano chamado Estrutura de Missão que visa acelerar a apreciação destes 400 mil pedidos, dizer que muitos destes pedidos pertencem somente à comunidade CPLP. Por fim, resta-me dizer que vão ser também criados centros de emergência e de asilo para todos os imigrantes. Estas são algumas das medidas, algumas das 41 medidas. Vou deixar o documento oficial na descrição deste vídeo. As reações partidárias a este plano foram, no geral, de crítica. Vamos conhecê-las um bocadinho melhor. Pedro Nuno Santos diz ser um plano vago. André Ventura apelidou de frouxo e sem ideias. Mariana Mortágua criticou bastante o fim das manifestações de interesse. Por fim, Paulo Raimundo considera que é um plano igual aos outros todos que o Governo tem apresentado. Recordar que este plano terá de passar também na Assembleia da República e que por estas reações não será toda uma tarefa fácil. Por toda a Europa, as sondagens dão um crescimento significativo a forças conservadoras e da extrema-direita. Debate a 8, que houve na Rádio Observador e que também vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ouvir na totalidade, não fugiu a este tema e parece que houve uma união invulgar contra todos estes ideais xenófobos e racistas. Como já referi em todos os episódios quase que analisámos as eleições europeias, não vou analisar prestação a prestação, só deixar um breve comentário. Sebastião Bugalho e Marta Temido mostraram-se com bastante receio de cometer erros, então não se abriram muito ao debate e foram as figuras mais apagadas. Estas eleições não são faladas com a importância devida e por isso vou responder aqui de forma sucinta a 10 questões para vos elucidar e ficarmos um bocadinho a conhecer melhor como é que funciona este processo eleitoral. O que são as eleições europeias? Estas eleições têm o papel de eleger deputados para o Parlamento Europeu e que vão representar os cidadãos da União Europeia. Além disso, tomam decisões legislativas e políticas em torno de todo o espaço europeu. Porquê é que estas eleições são importantes para Portugal? Podem pensar que não, mas estas eleições têm um impacto direto na vida dos portugueses, desde a economia até o meio ambiente e também nos direitos, seja do consumidor até ao trabalhador. Como é que o Parlamento Europeu influencia a legislação portuguesa? Muitas leis e regulamentos adotados em Portugal derivam de diretrizes abordadas na União Europeia decididas em Parlamento Europeu. O que é que acontece se eu não votar? Claro que ninguém te impede de não votar, mas diminuir a afluência ao voto pode causar uma representação menor dos valores e das intenções dos portugueses. Quantos representantes elege Portugal? Portugal elege 21 deputados para o Parlamento Europeu. Como posso saber mais sobre os candidatos e as suas propostas? Uma das opções é assistirem todas as semanas o Política que Interessa. Se quiserem, podem também ir ao site dos partidos. Quais são os principais desafios abordados pela União Europeia no Parlamento Europeu? O Parlamento trata de questões como mudança climática, economia digital, direitos humanos, segurança e políticas de migração. O que é que acontece se a taxa de abstenção europeia, não digo só em Portugal, for alta? A taxa de abstenção pode levar a que as leis criadas na União Europeia nos próximos 5 anos sejam muito menos representativas daquilo que realmente os cidadãos querem. Como aumentar a participação dos cidadãos nas eleições europeias? Um dos fatores mais importantes é percebermos
a importância que estas eleições têm. São muitas vezes desprezadas, mas são de real valor. Além disso, esclarecer o impacto de cada medida, como temos aqui feito, e por fim facilitar o acesso às urnas, que pelo menos que em alguns países não têm essa facilidade que hoje encontramos em Portugal. Como ainda não falámos que chega, vamos falar aqui um bocadinho mais da descida do IRS. Depois da Aliança Democrática vir ser chumbado ao seu projeto de lei que visava a reduzir as taxas até ao escalão 8º do IRS, o Partido Socialista, perante os deputados na quarta-feira da Comissão de Orçamentos e Finanças, viu o seu projeto aprovado. Quais é que são as diferenças deste projeto para o projeto da Aliança Democrática? O Partido Socialista defende que a redução vá até somente ao 6º escalão. Todos os partidos, excetuando a Aliança Democrática, o CDS e o PSD, votaram a favor desta medida. O Chega absteve-se e assim a proposta do Partido Socialista foi viabilizada. Vamos agora para o nosso segmento da agenda parlamentar. Depois de 2 semanas em campanha eleitoral intensiva, os deputados regressam para a semana às sessões plenárias. Terça-feira, a ordem do dia pertence ao CDS, que quer uma celebração anual a evocar o dia 25 de novembro de 1975, que muitos defendem ser um dia tão ou mais importante do que o 25 de abril de 74. Estamos assim ao fim de mais um episódio. Este vai ser sábado às 9 da noite, porque domingo, dia 9 de junho, temos, como vocês sabem, as eleições europeias e vou estar no meu Instagram a falar e a dar-vos informação quase instantânea dos resultados eleitorais. Portanto, vemo-nos lá.